Olá, pessoal. Estamos aqui com o podcast Déjà Vu. Agradecer à Sargento Juliana por ter aceitado o nosso humilde convite. Juliana, que trabalhou comigo lá no entorno de Brasília, foi minha aluna no CAPM. E eu tenho o maior prazer e o maior orgulho em receber essa heroína, não só aqui do estado de Goiás, mas do Brasil, porque já salvou muitas e muitas vidas, né? E nós estamos aqui para mostrar o bonito trabalho da Polícia Militar. Nossa Polícia Militar, inclusive, que é referência no Brasil inteiro. Para onde a gente vai, a gente escuta que a Polícia Militar do estado de Goiás é referência não só para o Brasil, mas para o mundo. Pelo nível de segurança e sensação de segurança, as duas coisas que o povo aqui do estado de Goiás tem sentido, né? Graças a Deus, em primeiro lugar. Graças a Deus. Juliana, e aí, como é que tá? Tudo à bem. Vontade? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Podendo falar um pouquinho da nossa polícia, do meu serviço, da minha pessoa, né? E que esse nosso bate-papo aqui sirva para incentivar mais ainda, né? Outras meninas também a seguirem essa carreira e falar um pouquinho da nossa realidade. Muito bom. Juliana, como é a Sargento Juliana como policial militar, mãe ao mesmo tempo e esposa de policial militar? O nosso amigo aí, Sargento Braga. Como é que você consegue conciliar isso tudo? É difícil? É fácil? Você aprendeu com o tempo, na prática? Como é que conta isso pra gente um pouquinho? Tem as suas particularidades, né? Nós, como mulheres, nós temos a responsabilidade da casa, né, dos filhos, de cuidar bem do esposo. E também a área profissional, né? E no meu caso, como eu escolhi, né, ser uma policial militar, tem as suas particularidades, porque não é fácil, né? A gente trabalhar fora, ter que cuidar de casa, cuidar do filho na escola, cuidar do esposo, não deixar nada a desejar, né? Não é muito, assim, não é muito normal, né? Digamos assim. Então, é complicado, é difícil, mas é satisfatório. Eu amo ser policial militar, né? Eu sou casado, meu esposo também é policial militar e nós temos um filho e ele, assim, ele entende, né? Essa nossa vida, né? De às vezes um tá saindo, outro tá entrando, né? Um passa a noite fora, outro, né? Então, assim, é uma conciliação que eu tenho que fazer para mim não deixar a desejar, né? Nem na minha parte profissional, nem na minha parte de casa e de família, né? Nós temos também compromissos na igreja, né? Então, assim, tem toda uma vida social. Nós temos vida social, nós temos a vida nossa particular, mas não é fácil, mas é satisfatório. Eu amo o que eu faço e eu amo a minha casa, eu amo a minha família e é isso. Te perguntar, você conheceu o Sargento Braga, foi aonde? Foi no curso de formação? Foi antes de entrar na polícia? Não. Ou então foi depois de formada? Não, foi depois de formados, né? Eu sou da turma de 2000 e de fevereiro de 2000. E ele é da turma de agosto de 2000. Ele formou aqui na academia e eu formei lá na minha cidade. Então, nós não nos conhecíamos. Nós nos conhecemos depois, né, já no grupo, né, na época era o GPT. Ele já trabalhava no GPT e depois eu fui trabalhar lá e nós nos conhecemos lá. Deixa eu perguntar, Juliana, quem é o mais antigo? Dentro da hierarquia militar. Dentro da hierarquia militar, ele é o mais antigo, né? Porque no caso, ele é subtenente agora. Mas de tempo de serviço, eu entrei 8 meses antes dele, mas dentro da hierarquia militar, ele é o mais antigo. E a pergunta que não quer calar, que todo mundo em casa vai querer saber a resposta. Quem é que manda de fato em casa? É claro que sou eu. Lógico que é você. A última palavra é sempre da sargento. Tem certeza disso? Modéstia à parte, assim, o meu esposo ele é bem tranquilo, ele é bem... assim, dentro do nosso lar mesmo, nós não temos discussões, nós não temos brigas, né? Então, dentro, assim, no nosso seio familiar, o meu esposo ele é bem tranquilo. Então, assim, não tem esse que manda mais, que manda menos, né? A gente tem sempre um acordo, a gente vive em acordo, né? Então, sempre tem uma discussãozinha, uma briguinha, alguma coisa assim, né? Um discordo, assim, mas a nossa vida é um cede, o outro cede e a gente vive bem. Vive a harmonia, né? A harmonia, graças a Deus. Ô, Juliana, você entrou na PM por vocação, você sempre quis ser policial militar. Por que você escolheu entrar na Polícia Militar e trabalhar nessa área operacional? Porque, para quem não sabe, você não só trabalha
na área operacional, né? A área operacional é um serviço de rua, Sim. na viatura convencional, atendendo ocorrência. Sim. Você escolheu trabalhar na repressão imediata, que é na CPE, não é isso? Isso. CPE, É a companhia especializada. Companhia de Policiamento Especializado do 5º Regional, que fica, a base fica em Lusiânia. Isso, Lusiânia. Então você escolheu não só o operacional, e eu sei que você é muito operacional, porque eu vi você trabalhar no entorno. Você escolheu o extremo do operacional. Como é que é isso? Você acha que você foi radical? É uma satisfação pessoal fazer isso? Você acha que você seguiu a tua vocação mesmo? Mas, ó, eu sempre quis ser um policial militar. Né? Eu sempre achei muito bonito o serviço em si, o servir à sociedade, o se dedicar, né, ajudar as pessoas. E eu sempre quis, no 2º grau, quando eu firmei mesmo para o que eu iria ser, para que eu iria estudar, e aí eu falei, não, eu quero ser um policial militar. Eu quero ser uma policial militar. E aí, quando eu entrei na instituição, eu fui vendo, né, as áreas de serviço, as áreas de trabalho, e eu me identifiquei muito com o serviço especializado. Na época, na minha região lá, tinha o COI, né, que era era o GOI, né, o Grupo de Operações Especiais. Então, lá tinham 2 meninas, tinham duas mulheres, né, que trabalhavam lá, que na época era a Sargento de Souza, que hoje ela é subtenente, e a Sargento Figueiredo. Então, eu vi aquelas meninas ali, o fardamento, o jeito de trabalhar. Então, eu falei, não, eu quero ser uma dessas, né? Eu quero ser uma policial especializado. Não somente trabalhar na rua, lidar com a criminalidade, assim, no serviço operacional, mas ser um especializado. Ter um conhecimento, né? Eu procuro ter sempre conhecimento. Então, eu queria ser, não melhor, mas eu queria ser diferente, né? Digamos assim. E aí eu trabalhei para isso, eu esforcei, eu me mostrei, né, operacionalmente. E aí eu tive um convite para trabalhar, né, no grupo, que depois virou o GPT, né, o Grupo de Patrulhamento Tático. Eu fui convidada pelo comandante na época a trabalhar com o pessoal. E eu entrei no grupo, fui aprendendo, e assim que houve a possibilidade, a oportunidade de fazer o curso mesmo, que é o CPT, eu já me encaixei no curso para firmar mesmo, né, para fazer o curso. Então, assim, a área operacional para mim era um sonho, né, ser um policial militar para mim na época era um sonho que eu realizei, e aí eu consegui estar numa companhia de policiamento especializado. Interessante. Para o pessoal ficar sabendo e também poder diferenciar, você não só fez o curso de formação para ser policial militar, você fez o curso de patrulhamento tático, né? Isso. Eu lembrei aqui agora daquele filme, não sei se você já assistiu, Até o Limite da Honra. Com a Demi Moore. Sim. E aí, como é que foi esse curso teu? Foi parecido com o filme? Você acha que por você ser mulher, você pegou uma carga mais pesada? Nós sempre temos, assim, nós mulheres, nós nos cobramos muito, né? Então, nós, assim, procuramos fazer o melhor, sempre fazer o melhor. E, realmente, nesses cursos, nós somos bem cobradas, porque não tem distinção, né, de homem e mulher, assim. Eles não vão, porque é mulher, vamos dar uma conde ali, vamos fazer mais fácil. Não, é todo mundo igual. É todo mundo igual, ninguém diferente. Então, assim, o filme, né, é um filme maravilhoso e realmente tem algumas coisas ali que se aplicam à nossa realidade, né? Porque a gente tem que nós temos que ultrapassar os nossos limites a cada vez mais, né, para que a gente possa estar em igualdade aos rapazes. Lógico. Agora conta pra gente, Juliana, o pessoal quer saber como que é a composição da viatura que você trabalha. Você tira a função de comandante de equipe. Isso. Não é isso? Como é que é essa composição, de uma forma bem breve? Geralmente, no caso, na companhia, eu sou o CPE 90. O CPE 90, ele é o comandante, é o sargento mais antigo, né? O graduado mais antigo. Ele comanda o serviço do dia, igual o CPU, né? O comandante de policiamento. Então, eu sou o CPE 90. Geralmente, nós entramos de serviço por dia ali, entramos com 2 ou 3 barcas de serviço.
E aquelas outras viaturas, tem o CPE Alfa, o Bravo, dependendo da quantidade, Charlie, Delta. Então, dependendo do dia, né, são 3, 4, 5 viaturas de entrando de serviço. E, nesse caso, eu sou o comandante do serviço de dia, né? Eu sou o CPE 90. Então, na minha barca são 3 colegas, mais eu, né? Eu sou a 01, a composição é o 01, que é o comandante, o 02, que é o motorista, né? O 03, que é o que me acompanha, nós fazemos assim o acompanhamento em X, né? O 02, que é o motorista, com o 04. Então, a gente nunca se separa. Então, e eu tenho essa responsabilidade dessas vidas, né? Estão sobre o meu comando no dia de serviço, mas eu digo que é bem tranquilo, porque eu tenho o respeito, né? Tenho o companheirismo dos meus colegas, né? Eu não tenho esse, é uma mulher e está comandando o serviço com mais 2, 3 viaturas, com 12, 16 homens, né? Realmente, assim, eu tenho o companheirismo, eu tenho o respeito dos meus colegas, né? De saber, não, ela é a comandante, ela que vai determinar o que é sim e o que é não, né? Então, essa é a composição do nosso serviço. Perfeito. E a CPE, a especializada, ela está ali, então, para dar uma salvaguarda, prestar apoio às equipes de área. Isso, e atender as ocorrências mais graves, é isso? Isso, nós servimos de apoio, né, às demais viaturas, né, nas ocorrências. A viatura vai à ocorrência, nós vamos também em apoio, porque, querendo ou não, é um número, né, maior de policiais numa ocorrência. E quando você chega numa ocorrência, aquele número maior de policiais, então, né, o infrator da lei ele já pensa assim 2 vezes, fala, nossa, tem instante policial. Então, nós ajudamos no patrulhamento, né, nós fazemos o patrulhamento da área, a saturação da área, né, nós temos operações aí, às vezes, final de semana, nós temos operações destinadas vamos fazer uma operação na área tal, então a gente vai lá e satura aquela área. E com relação a escoltas também nós fazemos, é um serviço mais distinto, um serviço mais direcionado, né, mas o apoio sempre está ali com as viaturas de área. Ou seja, necessariamente vocês vão para aquelas ocorrências também que existe um risco maior, sim, né? A integridade física do policial. Não aquelas ocorrências mais graves, né? Sim, sim. Digamos assim, aí talvez um roubo, um estouro de roubo, um estouro de caixa eletrônico, um roubo a banco, nós que estamos à frente, né? Nós que vamos. Ou seja, vocês vão de encontro ao perigo. Ao perigo. Né? Onde alguns correm... Uma frase agora do Coronel Coimbra, que você bem conheceu, palestrante. Um grande abraço para o nosso amigo Coronel Coimbra do Exército Brasileiro. Enquanto a sociedade corre do perigo, a Polícia Militar vai de encontro ao perigo. Por isso precisamos devidamente valorizá-los, né? Exatamente. Pois é. E uma pergunta aqui interessante, Juliana. Muita gente faz essa pergunta. Eu tenho certeza que agora assistindo, tem muitas mulheres que vão se espelhar em você, né? Eu conheço muitas mulheres que sonham ser policiais militares, não só homens, mas mulheres também. Sim. E a partir de agora, como já né? Mas agora aparecendo aí e mostrando quem você de fato é para a população, eu tenho certeza que vão aparecer novas candidatas a Julianas aí, operacionais. Agora vamos lá, uma pergunta polêmica, né? Por que será que a gente vê a maioria do efetivo policial feminino trabalhando não que não seja importante, toda a área da Polícia Militar é extremamente importante, mas a maioria das policiais femininas parece que elas ficam mais no serviço administrativo. Sim. Nós vemos poucas policiais femininas no serviço de ponta, operacional. Numa especializada, então, é a raridade, né? Sim. A raridade. Qual a sua opinião sobre isso? Major, assim, eu creio que talvez por afinidade, né? Tem algumas meninas que realmente entram na Polícia Militar e elas têm uma afinidade, né, com o serviço burocrático, no atendimento de um telefone. É igual você está falando, não que a área administrativa
ou um atender um telefone não seja, né, importante, é de extrema importância, porque temos lugar para todos na Polícia Militar. Tem lugar para quem quer atender o telefone, tem lugar para quem quer trabalhar com computador, com papel, com estatística, com inteligência. Então, assim, temos lugar para todos. Mas eu acho que talvez seja uma afinidade, né, de algumas meninas. Não, eu vou trabalhar mais tranquilamente ali na área administrativa, eu tenho mais afinidade com essa área. Mas muita coisa tem mudado, muita coisa tem mudado. Hoje, as meninas que estão já entrando na polícia, elas já têm essa ideia, essa visão, né, do operacional, de um especializado. Né? Então, talvez até com o meu ver de antigamente, nossa, eu quero ser uma policial de rua. Né? Então, assim, talvez também até por medo, né? Porque realmente a gente trabalha num ambiente que é quase que totalmente masculino. Né? Então, assim, você sempre ali vai trabalhar com um colega, com no mínimo um colega homem. Né? Nós, a especializada, ali no mínimo 3. Então, assim, talvez seja por um desconforto de eu não dou conta, talvez eu não dê conta, não, né? Mas nós estamos vendo que o número de meninas na rua, nas especializadas principalmente, está crescendo muito. Né? E assim, elas estão exercendo com maestria, né? Estão ali, não com todas as dificuldades, com todas nós não podemos nos igualar aos homens, né? Força física, talvez, né? Mas muitas meninas estão já entrando na polícia. Não, eu vou ser do operacional, vou ser da especializada, vou para a CPE, vou para o COD, entendeu? Então, assim, as meninas, as que têm se proporcionado a isso, se proposto a isso, elas têm realizado, assim, com maestria. Né? Nós temos aí muitas meninas no operacional que dão de 10 a 0 aí em muitos outros. E nas especializadas principalmente. Então, assim, eu creio que talvez seja por afinidade ou talvez por um receio, né, de ir para a rua e não conseguir, mas logo com todos os treinamentos que nós temos, no curso de formação mesmo, nós temos treinamentos específicos, né, para que a gente possa saber, não, eu vou para a rua e eu vou fazer isso e vou desempenhar com maestria. Né? E as meninas que estão aí nos outros cursos, aí, que estão indo para a rua, estão de excelência, estão de parabéns. Ou seja, o treinamento é essencial. Primordial, a preparação é Sim. primordial. Sim. É isso? Uhum. Me conta um pouco, Juliana, sobre o estilo de vida da policial militar. Você está sempre fazendo exercícios físicos para manter a forma na rua. Você tem que ter certos cuidados na hora da tua folga para proteger a tua vida e da tua família. Esse nível de alerta aumenta quando você vira uma policial militar? Sim. Inclusive policial militar operacional? Sim. A gente costuma dizer que depois que nós entramos na polícia, nós não somos mais a mesma pessoa. Já tem lugares que a gente não pode frequentar com tanta incidência. Nós temos que ter cuidados com as pessoas que nós andamos, né? As pessoas com quem nós temos amizades, os locais de frequência. Então, assim, a gente acaba tendo esse escudo, né? A gente acaba sendo blindado. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque você, às vezes, você não lembra do criminoso que você prendeu, mas ele lembra de você. Ainda mais nós, mulheres, eles lembram muito bem da gente, né? Porque nós ainda somos a minoria. Então, a gente tem que ter esse cuidado para que a nossa vida seja preservada, a nossa família. Né? Então, assim, a gente não pode andar à revelia por aí de qualquer jeito, entendeu? A gente tem que andar com um certo cuidado. E a gente tem que ter cuidado também com a saúde, né? Porque, igual, por exemplo, na nossa unidade lá, todos os dias, quando nós entramos de serviço, nós fazemos uma parte de educação física, uma parte de treinamento, né? Então, a gente está preparando o nosso físico, o nosso psicológico, o nosso intelectual para aquele dia de serviço. Então, assim, na nossa folga, na minha folga mesmo, eu faço academia, eu vou para academia, eu tenho uma alimentação saudável, porque eu preciso disso. Já pensou eu ter que sair correndo atrás de um indivíduo e não conseguir porque eu estou acima do peso ou porque eu estou com dores no joelho, eu não consigo. Então, eu tenho que manter essa minha atividade física, né, para que eu possa exercer
melhor a minha função. E todos nós, os colegas, a gente faz educação física, faz treinamentos. Nas nossas horas de folga também, o pessoal é bem servido assim, de atividade física, de alimentação saudável, né? E coisas saudáveis para que a gente possa exercer também a nossa função operacional militar, né, de serviço com excelência. Ou seja, o policial militar, de uma certa forma, ele acaba sendo, para prestar um excelente serviço para a sociedade, sendo obrigado, isso é muito bom, a cuidar da sua saúde. A cuidar física, da saúde. mental, espiritual. Sim, inclusive todo ano nós temos, né, a junta médica, nós fazemos a junta médica, então nós fazemos exame de sangue, exame da esteira, né, o eletrocar, eu esqueci. E nutricional, a gente faz, todo o ano todo a gente faz esse exame para saber se o policial está bem de saúde, se ele pode exercer, né, a função, se ele precisa de mudar alguma coisa. Então, assim, a gente tem sempre que estar em dias, com a saúde, principalmente. Com certeza. Juliana, as pessoas muitas vezes, elas não têm noção de quanta diferença um policial militar, às vezes, faz na sociedade. Sim. Né? E a gente tem isso no nosso dia a dia, a gente conhece muito bem o valor, né, dos nossos colegas. Aí eu pergunto para você, quantas vidas, aproximadamente, você estima que já tenha sido salvas por você, por tua equipe, até pelo simples fato da presença policial, da viatura passar naquele determinado local e fazer ali com poder de presença, né? Sim. Fazer a dissuasão ali daquela região e coibir a presença do inimigo e a ocorrência do crime. Você estima que você, a Sargento Juliana, já tenha salvado quantas vidas mais ou menos em participação de ocorrência, em policiamento preventivo, em policiamento comunitário, em intervenção policial? Sim. Mas, eu creio que muitas, assim, não dá para contar. Porque Centenas, eu tenho 24 anos de polícia. Né? Então, se eu penso em 24 anos de polícia, né, em serviços aí diuturnamente, de patrulhamento, de rua, porque a maior parte do meu serviço, da minha vida policial, eu trabalhei na rua. Né? Eu trabalhei algumas vezes no interno, no administrativo. Por isso que eu falo da importância do serviço administrativo, da importância do serviço de telefone. Todos têm as suas peculiaridades e importância. Né? Porque eu já trabalhei em sessão, já trabalhei em telefone, já trabalhei na inteligência. Então, assim, eu sei a importância de todos os serviços. Mas o meu caminhar na Polícia Militar é rua. Né? É rua, é queimar o rosto no sol, é tomar chuva, é ir para a rua para combater o crime, tem que ficar horas na delegacia apresentando o indivíduo, né? Então, assim, e até mesmo, às vezes, colocando a nossa vida em risco. Né? Então, assim, eu creio que durante esses 24 anos de serviço, desse tempo que eu já trabalhei, apenas, não só com intervenções, né, de ocorrências mesmo, eu creio que, como o senhor falou, até mesmo com patrulhamento, né, só da gente estar patrulhando ali, passando, encarando ali o indivíduo, né, eu acho que nós já inibimos muitos crimes, né, talvez poderia ia acontecer, mas a gente passa e inibe. Então, eu creio que muitas vidas mesmo, e eu agradeço a Deus por isso, porque eu vim para isso, foi para isso que eu vim, né, foi apenas com a minha presença eu poder inibir, né, o criminoso, né, arrochar ali o criminoso mesmo. Muitas vezes as pessoas falam que a gente passa na viatura com a cara fechada, assim, para fora da viatura, encarando. É porque ali a gente está procurando. Nós somos patrulheiros. Então a gente tem que procurar. A gente não pode ficar andando só, entendeu? Passeando de viatura, né? Então a gente tem que encarar mesmo, a gente tem que olhar no olho do indivíduo, né? Que seja um cidadão de bem ou que seja um criminoso, a gente tem que encarar. A gente tem que olhar porque é ali que a gente vai conseguir, né? Então eu acho que só com essa presença da polícia nós já conseguimos inibir muitos crimes, graças a Deus. Ou seja, a Polícia Militar faz o serviço dos anjos aqui na Terra, né? Exatamente. Agora vamos entrar um pouquinho mais na parte operacional. Sim. Conta pra gente, por gentileza, Juliana, alguma ocorrência tua que você chegou em casa depois e ficou pensando assim, nossa, essa aqui eu poderia não ter voltado para o seio da minha família. Essa aqui foi barra pesada. Conta pra gente umas duas aí, fique à vontade. Essa é uma parte bem melindrosa assim, da nossa vida, Major, porque nós saímos de casa,
e quando a gente se despede da nossa família, a gente espera voltar. Né? O nosso desejo, assim, a nossa finalidade é sair para a rua, trabalhar, cumprir a nossa missão, prender ou o que for que tenha que ser feito e voltar para casa. Né? Com a consciência limpa, com aquele desejo de dever cumprido e com vida. Né? Nós vemos aí muitos colegas que saíram de manhã e não retornaram no outro dia. Né? Então, assim, nós saímos de casa com o intuito de voltar intactos. Né? No tanto que todas as vezes que nós entramos de serviço, nós temos lá a nossa preleção e nós temos o comandante dá as determinações, né? Vai e faz a reunião conosco e nós fazemos a nossa oração. E a gente pede para Deus que Ele nos abençoe, que nos conduza, que Ele nos leve e nos traga de volta para o seio da nossa família, que abençoe os nossos familiares também, né? Que estão esperando o nosso retorno. Então, assim, a gente espera voltar. Todas as vezes nós esperamos voltar, mas a gente não sabe o que a gente vai lidar na rua. Nós não temos bola de cristal para falar assim, hoje eu vou sair e eu vou matar um ladrão. Ou hoje eu vou sair, entendeu? Nós não temos esse poder. Nós saímos para a rua para fazer o nosso trabalho, cumprir a nossa missão e voltar. Mas muitas vezes nesse serviço, nós nos deparamos com ocorrências que podem não deixar que voltemos para casa. Né? Eu creio assim, que Deus tem nos abençoado muito e a gente tem conseguido cumprir. Eu lembro que eu tenho uma ocorrência aqui que nós estávamos de serviço, já era de noite, já era por volta ali das 8h30 da noite, nós estávamos em patrulhamento e nós tivemos a informação via rádio de que tinham uns indivíduos tentando entrar nas casas, né, armados, tentando entrar nas casas, e tentou entrar na casa de uma mulher, que ela estava varrendo a porta, e tentou entrar na casa dessa mulher, ela fechou o portão e saiu gritando, chamou a polícia. E aí depois nós tivemos informação desses indivíduos novamente em uma outra situação, tentando entrar em uma outra casa, então nós fizemos o patrulhamento, né, intensificamos o patrulhamento, e aí o Copom irradiou, falou, esses indivíduos entraram numa residência, numa mercearia, né? Fizeram as pessoas de refém dentro da casa e levaram tudo. Levaram o carro e levaram os pertences dessas pessoas. E aí deu placa, né? Deu as características do veículo. E nós fomos até esse local. Chegando lá, era uma mercearia assim, bem simples, bem humilde. Com um senhor de idade, com a senhora dele, né? O filho dele até um filho especial. Eles estavam lá e quando eu cheguei, Major, eu fiquei assim com o coração na mão. Porque esse senhor era um senhor assim muito magrinho, sabe? Muito magrinho, um senhor bem de idade, bem magrinho. Tipo aquelas pessoas que aposentam e colocam a mercearia só para não ficar parado. Não ficar parado. E aí, quando eu cheguei, ele estava com a camisa aquela vestida assim, de botãozinho. E aí eu fui perguntando para ele falou, minha filha, eles levaram tudo. Levaram eletrodoméstico, tudo da mercearia, lata, sardinha em lata eles levaram, entendeu? Então tudo da mercearia. E dentro do carro dele, ele falou, minha filha, eles levaram tudo, levaram meu carro, é a única coisa que eu tenho. E aí eles me machucaram, aí abriu a camisa assim, mas já estava muito machucado o peito dele assim, sabe? Assim, aquele peito magrinho, e eles bateram muito nele. E aí, assim, da mesma forma que a gente pede para que Deus coloque a gente nos caminhos, né, no lugar certo, na hora certa, eu senti nesse momento que Deus me colocou ali, colocou a minha equipe ali naquele lugar para resolver aquela situação. Na hora que ele abriu a camisa, assim, que ele mostrou, eu vi, meu Deus do céu, eu não acredito, meu coração doeu. E aí eu falei para ele, eu olhei dentro do olho dele, eu falei, senhor, pode ficar tranquilo, nós vamos recuperar os seus bens, nós vamos trazer o seu carro. Ele, minha filha, é a única coisa que eu tenho. E aí, sabe, eu senti assim, sabe? A presença de Deus. Deus assim, falando assim, vai que eu vou te guiar. E aí, nós, né, conversamos, eu conversei com a equipe, e aí, como que nós vamos fazer, para onde? E Deus foi guiando a gente. Então, ele nos guiou para um lugar, uma área rural, né, que a gente, provavelmente eles foram para essa área para desovar o carro, né, e tudo e tal. Nós fomos seguindo, muito longe. Eu falei, gente, vai ter que ser por aqui, porque está muito longe. E aí, num determinado momento lá, nós vimos uma poeira, né? Uma poeira assim. Eu falei, gente, tá por aqui, vamos. E aí nós fomos. Aí vem um tirocínio policial. Aquilo, além de tudo, né? Aí os meninos, não, vai por aqui, vou por aqui.
Quando nós chegamos nesse vilarejo, tinha umas crianças, né? Brincando de bola. E a gente parou, eu falei, não, para aí para falar com essas crianças. Aí eu falei, vocês viram um carro assim, verde, passando aqui em alta velocidade? Aí o menininho falou assim, eu vi, ele passou aqui agora. Eu falei, nossa, é aqui, é agora. E aí, quando nós apontamos a via principal, assim, quando nós olhamos para cima, assim, para a via, eles já estavam em outra mercearia, já tinham desembarcado do carro, já estavam indo fazer um novo roubo nessa mercearia também. E aí, quando eles nos avistaram, eles entraram no carro e evadiram. E aí eu falei, cola junto, bora, né? E aí nós fizemos o acompanhamento, sinal luminoso, sirene, para, e, entendeu? E eles... Só que aí chegou num local assim mais ermo, não dava mais para o carro passar. O que estava com era uma 12 Garrucha, uma fabricação caseira, uma 12 mesmo. O que estava com a 12 no lado do passageiro, ele já desceu, efetuando disparo contra a gente. Aí eu falei, bora se abriga. Nós descendo a viatura e nos abrigamos. E aí ele pulou uma cerca lá e correu. E o outro que estava dentro do carro, eu acho que ele deve ter tido dificuldade, de dentro do carro mesmo ele começou a atirar contra a gente. Né? Aí nós nos abrigamos, abrimos o leque e revidamos a injusta agressão, né? Com disparo também. E aí, quando cessou o disparo dele, nós fomos verificar, ele tinha sido alvejado, né? Ele tinha sido alvejado. E o outro caiu para a mata dentro. Aí as outras viaturas já vieram também, nós informamos, fizeram o cerco, né? O patrulhamento. Mas esse indivíduo que estava dentro do veículo, ele foi alvejado, eu falei, não, bora dar o socorro. Né? Imediatamente nós pegamos esses indivíduos, colocando a viatura e fizemos, né, o deslocamento para a cidade, porque até o SAMU chegar, né, não ia demorar muito tempo. Então nós pegamos esse indivíduo, colocamos ele na viatura e fomos dar o socorro para ele. Chegamos com ele no hospital, mas infelizmente no hospital ele veio a óbito. Então assim, daí eu voltei para o local. Quando eu vi, o carro estava com todos os objetos dele, do senhorzinho, todos. Recuperou tudo. Recuperamos tudo. E aí, né, nos procedimentos, nós fizemos os procedimentos, nós fomos para a delegacia, eram por volta de umas 5 horas da manhã, ele foi chamado para comparecer à delegacia, né? Quando ele chegou lá, meu coração pulou de alegria. Eu olhei para ele e falei, senhor, eu não falei que eu ia trazer o seu veículo? Tá aqui, ó, o seu veículo, as suas coisas. Tá aqui. Então, tá danificado, né? Porque levou alguns disparos. Mas tá aqui. Aí ele só olhou para mim, assim, com aquele olhar, assim, de lágrima, né? Eu falei, minha filha, muito obrigada. Aquela satisfação. Aquela satisfação. Isso aí, para mim, foi, assim, uma realização pessoal, assim, tão grande, Major, de você olhar no olho da pessoa e a pessoa ser grata àquilo que você Extraordinário. fez. É uma sensação... É o nosso assim, pagamento, né, Juliana? Não tem preço, sabe? Você poder olhar para a pessoa assim e a pessoa falar muito obrigado, né? E nessa situação aí quase que, né? Poderia um de nós ter sido alvejado, poderia um de nós ter sido não voltar para casa, né? Poderia, mas Deus encaminhou tudo e assim foi uma ocorrência para mim que me marcou muito, porque eu consegui prometer para aquele senhor o retorno dos objetos dele e, no final, tá aqui, senhor, todos os seus objetos. Ele, minha filha, muito obrigado. Foi muito gratificante, entendeu? Então... Amém. Deus no comando sempre, né, Juliana? Eu sei que você já participou de várias ocorrências com extremo perigo, muitas envolvendo troca de tiros, né, confrontos. E a gente sabe, né, Juliana, que o bandido, né, ele vai para a rua para quê? Ele vai para a rua para matar, para roubar, para estuprar. E o policial vai para salvar vidas. Sim. E salvar vidas, na maioria das vezes, né, ou então quase sempre, de pessoas que a gente nem conhece. Nunca viu na vida. E nunca, talvez, não vai mais ver. É óbvio que quando o bandido escolhe o confronto, ele vai ficar na rua. Ele vai ficar. Quem tem que voltar para casa é o policial militar. Com certeza. Não é isso? Isso é óbvio, né? Nós não saímos de casa, igual eu falei, Major, nós não saímos de casa, hoje eu vou matar. Nós não saímos para matar. Exatamente. Nós saímos para trabalhar, para cumprir a nossa missão, para salvar vidas, servir e proteger e retornar para a nossa família, cumprir o nosso papel. Mas se o bandido ele sai à rua para aprontar e ele se depara conosco e ele escolhe, né, tentar contra a nossa vida, ele vai ficar. Porque
Nós temos os nossos treinamentos, nós treinamos incessantemente, nós, né, temos a nossa preparação para isso. Nós temos a nossa preparação para viver, para cuidar da sociedade, para servir, proteger e para viver. Então, se o bandido vier para matar, para roubar, para destruir, para atentar contra a nossa vida ou dos nossos, né, combatentes ou de terceiros, nós vamos repelir com a injusta agressão na proporcionalidade, né, que ele está vindo contra nós. E aí não é bom, né? Não é bom para ele. Com certeza. Nós temos que voltar para casa. Perfeita explicação. Nós temos que voltar para casa. Os policiais estão aí para defender a sociedade e preservar vidas, né? Sim, com certeza. Dessa forma. Vamos lá. Com essa legislação que nós temos hoje, legislação penal e processual penal, inclusive da década de 40, né, do século passado. Você acha que essas legislações, né, a nível de Brasil, você acha que ela ajuda no serviço policial militar? Você acha que a legislação penal e processual penal deveriam ser mais rigorosas para coibir o crime de uma forma mais satisfatória? Ou então elas deveriam ser mais brandas? O que você acha sobre a legislação penal? Ela ajuda, atrapalha? Como é que ela interfere no serviço operacional da Polícia Militar? Eu acho que teria que ser mais rigorosa, Major, porque nós temos muita dificuldade na rua, no dia a dia. No serviço nosso operacional, nós temos muita dificuldade porque nós trabalhamos praticamente com medo, digamos assim. Porque nós vamos fazer uma abordagem. Nós temos que ter todo o cuidado para preservar a integridade do indivíduo, né? Da abordagem até a condução para a delegacia de um crime, se for o caso de um flagrante, nós temos todo o cuidado para não exceder, né? Para não exceder não fazer algum mal para aquele indivíduo. Nós temos o nosso trabalho cumprir a lei, né? Cumprir a lei. Então, nós temos essa dificuldade porque numa abordagem nós podemos ser classificados ali como truculentos, né? Mal educados. Nós agimos com energia. Nós somos enérgicos. A gente não pode chegar numa abordagem de qualquer jeito, porque se o indivíduo está ali proposto a fazer algo mal, se ele está armado, ele vê um policial displicente, ele vai tentar, né? Ele vai querer se safar, ele vai tentar. Então, nós temos que nas nossas abordagens, nós agimos com energia. Nós somos enérgicos, né? A gente não sorri mesmo, a gente, né, mas trata o cidadão com respeito, né? Respeitando ali os seus direitos, os seus deveres. Então, nós temos dificuldades porque na abordagem a gente já tem esse problema de repente o cidadão falar, ele foi mal educado, ele me tratou mal, ele me bateu e tudo. A gente já vai responder alguma coisa. Se a gente for para a delegacia, né, levar o indivíduo para a delegacia, digamos aí, nós temos o grande problema também nosso com relação ao tráfico em residências. A gente, mesmo estando em situação de flagrante, a gente tem que pedir autorização para entrar. Como que eu vou pedir? Eu estou no calor da emoção ali, no calor da ocorrência ali, no flagrante, cidadão, posso entrar na sua casa para ver a sua droga, para pegar a sua droga? Entendeu? Então a gente sente assim meio engessado com relação às leis. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já passou pelo dissabor de ter que prender uma pessoa e na hora de puxar a ficha criminal, na hora de fazer aquela consulta criminal, você vê que aquela pessoa já cometeu mais de 10, 12, até 20 crimes e já foi presa várias vezes. Com certeza, com certeza. E muitas vezes você está prendendo aquela mesma pessoa pela segunda e terceira vez. Com você certeza. Já passou por esse dissabor de ter que prender o mesmo meliante 2, 3 vezes? Com certeza, comando, com certeza. Isso é frustrante? É frustrante porque muitas das vezes a gente aborda e, por exemplo, a gente vai puxar, né, a identidade do indivíduo e ali, às vezes, dá um mandado de prisão. Aí ele está com mandado de prisão, 2 mandados de prisão por crimes cometidos há muito tempo e ainda está ali perdurando. Ele já foi preso outras vezes por aquele mesmo crime, né? Então, assim, às vezes a gente aborda, eu já te conheço. O que você está aprontando? Né? Não, tal, vai preso de novo pelo mesmo crime. Então, isso para nós é frustrante porque é como se o nosso serviço
não tivesse sendo feito com excelência. Porque nós prendemos, levamos para a delegacia, a Polícia Civil faz o trabalho deles, mas as leis brandas, né, largam aquele indivíduo para a sociedade novamente. Entendi. E a sociedade tem aquele sentimento de impunidade. Nossa, mas a polícia prendeu ontem esse cara aqui, ele já está aqui traficando novamente, a polícia não faz nada, entendeu? Então, muitas vezes a gente ouve isso, a polícia não faz nada, porque prende e ele já está solto. Mas não é a polícia, são as leis que não, né, são brandas, né, digamos assim. É igual, por exemplo, você leva um indivíduo para a delegacia por tráfico de droga e tudo e tal, a ocorrência redonda, aí daqui a pouco na audiência de custódia, ele está na rua. E ainda traz um problema para nós, porque lá na audiência de custódia, né, ele vai mentir. Ele vai falar, não, ele me bateu, ela implantou a droga, ela implantou a arma, não é minha, essa arma não é minha, essa droga não é minha, ele me bateu, me espancou e tudo. E aí o indivíduo vai para a rua, né? Muitas vezes orientado para falar orientado, com certeza. E muitas vezes, aí o nosso serviço é como se não valesse a pena o nosso serviço. Entendi. Entendeu? Então, muitos policiais estão trabalhando assim, com medo, talvez, de fazer o seu serviço e passar por essa situação, porque a gente responde procedimento. É verdade. Eu acredito, entendeu? Juliana, que na maioria das vezes, no estado de Goiás, a gente sabe que a redução criminal foi muito grande nos últimos anos, né? Graças a Deus. Sim. Hoje nós estamos num estado completamente diferente de anos atrás, né? A evolução foi muito grande. Mas nós sabemos que quando a população, quando o cidadão vê aquele meliante solto, ele muitas vezes não sabe que a polícia já efetuou a prisão várias 3, vezes. 4, 5 vezes. Ele não sabe que muitas vezes o grande problema é uma legislação ineficaz que não faz com que aquele meliante fique devidamente preso e pague, e pague a sua pena. E um dado importante aqui, só a título de comparação, por que será, Juliana, que nos países, na maioria deles, é só fazer uma pesquisa, nos países desenvolvidos, né, os países europeus, a maioria deles ali, até no Oriente Médio, que até por uma questão moral e religiosa, existem leis duras. Sim. Só fazer uma pesquisa. Por que lá nesses países o crime quase que não acontece? É curioso isso, né? O rigor Aí você da vai lei. comparar a legislação desses países com a nossa, você acabou de falar, é o rigor. Então, uma legislação bem arquitetada, uma legislação que seja cumprida, né? Bem projetada, né? Bem organizada, direcionada realmente para coibir o crime, ela evita uma série de problemas para a sociedade. Sim, para punir. Muitas vezes, ela por si só, né, essa compilação de leis penais processuais, ela pode fazer 80% aí, ou então 70% do trabalho de coibição do crime. Sim. Né? É porque o indivíduo ele vai ter medo. Né? Ele fala, não, se eu fizer isso, eu vou ficar preso. E eu não vou ter as regalias, eu não vou poder... né? Então, talvez ele pense 2 vezes antes de cometer aquele crime. Ele vai ter a certeza da punidade. Isso. E vai temer. O que tem hoje, Major, é a certeza da impunidade. Né? O indivíduo comete o delito porque ele sabe que se ele for preso, daqui a pouco ele vai... Existe uma série de benefícios penais brechas que ele vai poder ser solto. E voltar para o crime para fazer a mesma coisa. E a polícia militar vai ter que fazer todo o trabalho novamente para prendê-lo. Para prendê-lo. Né? Fica aí no ar, né? Fica aí no ar para as pessoas pensarem. Vamos lá, vamos evoluir um pouquinho mais na conversa, Juliana. Esse papo aqui está muito bom, está muito interessante. Como você enxerga o combate ao tráfico de drogas no mundo? Aí já é uma visão sua aí de estudo, aí de intelectual. Você acha que as nossas fronteiras internacionais deveriam ser mais protegidas? Talvez a criação de uma polícia de fronteira? O que você acha a respeito disso? Levando em consideração que o Brasil, na tua parte oeste, no ocidente, ele tem uma fronteira ali de mais de 18 mil quilômetros, inclusive com os países que são os maiores produtores de cocaína, são eles quais? Colômbia, Bolívia e o Peru. E o Paraguai, que é o maior produtor de maconha. E a gente sabe, Juliana, que essa droga, grande parte dela,
sai pelos portos e vai para onde? Vai para a Europa. Vai mais para a Espanha, para a Holanda, para a Bélgica. São os grandes mercados consumidores de drogas que saem do leste ali, né? Dos grandes portos brasileiros. Sim. Né? Será que a gente não está, a título de Brasil, né? Será que a gente não está gastando muito dinheiro com repressão, sendo que poderíamos gastar muito menos com prevenção nas fronteiras? E agora eu lembrei aqui do exemplo. O camarada, ele está tirando a água do quarto dele. E está chovendo muito. E a janela está aberta. Ou seja, mas ele está passando o rodo ali todo dia. Só que a chuva não para. Adianta ele continuar passando o rodo, passando o rodo. Se a janela está aberta, seria muito mais fácil ele fechar a janela e parar de usar o rodo. Ele vai economizar esforço físico, né? Vai economizar tempo, vai economizar muito dinheiro. E quais são as nossas janelas, Juliana? As fronteiras. Me fala um pouco disso. O que você pensa a respeito disso? Eu acho que assim, o tráfico de drogas, Major, né, no mundo, tem países aí que o tráfico de drogas ele é punido com a morte. Né? Então, assim, em alguns países aí, o cara foi pego com a quantidade de droga, ele é preso e levado à morte. Pena capital. Entendeu? Então, eu acho assim, as leis para o tráfico de droga deveriam ser pesadas mesmo. O indivíduo, ele foi pego com droga, ele vai para a cadeia, ele vai ficar lá para sempre, digamos assim. Né? Ele não vai ter pena reduzida, não vai ter regalias, então assim... Progressão em regime, liberdade condicional? Não. Ou seja, se são 30 anos... 30 anos. São 30 anos. 30 anos, né? Independente da idade dele, ele 30 anos. Ou seja, quando ele sair, ele não vai querer ficar mais 30 anos, porque ele vai entrar com 25 e vai sair com 55. É o que a gente espera, porque o tráfico de droga, o traficante, ele, digamos assim, poderíamos tratar ele como um terrorista, porque... o traficante, ele mata uma família. Ele mata. A sentença de morte da família do traficante, ele insere ali aquela droga na rua, na sociedade, e a família que tem um usuário de droga dentro da família... Ou seja, todos sofrem, né? Todos sofrem. Não é só aquele indivíduo, o usuário. É toda a família, toda a sociedade. Então, o traficante, ele já penaliza uma família com a morte. Eu acho assim, né? Um indivíduo, um usuário de droga dentro da família hoje, ele traz muita tristeza, intrigas dentro da família. Então, assim, ele acaba sendo destruído. Porque para sustentar o seu próprio vício, muitas vezes ele tem que furtar a própria família, Isso. tem que roubar, usar de violência. Isso repercute em todas as ramificações da família. Em toda a sociedade. Então, assim, o tráfico de droga deveria ser tratado assim, repressivamente mesmo. O cara é preso, vai ficar na cadeia, entendeu? Vai ser condenado, porque o traficante, ele mata as famílias, ele mata uma sociedade. Agora tá aí, em relação às nossas fronteiras, a gente sabendo que 90% da droga que é produzida e é traficada no Brasil, ou mais, né? A gente sabe que a droga que vem de fora. Sim. Né? Vem desses países aí. Qual seria a tua opinião para que a gente pudesse fechar essas fronteiras? Eu acho Será que a gente deveria pensar numa polícia de fronteira? Deveria construir talvez um muro, como até você citou naquela conversa. Né? Será que dessa forma, tanto o tráfico de arma quanto o tráfico de drogas, será que dessa forma nós não mataríamos as grandes organizações criminosas de fome? Eu acho assim, no caso, a Polícia Porque ficariam Federal, sem seus produtos, né? A Polícia Federal ela é responsável por esse serviço, né? Então, eu acho assim, um investimento maior em efetivo, né? Em efetivo, porque é muita função. Então, um efetivo maior nessas fronteiras, um trabalho mais dedicado e direcionado para essas fronteiras. Porque a gente sabe que entra por terra, entra pelos rios e entra pelo ar também. E hoje em dia nós temos os drones. Né? A gente pode conseguir otimizar essa prevenção, essa fiscalização. Ou seja, mas são 18 mil km de fronteira, vai gastar dinheiro. Mas vai gastar muito menos dinheiro do que nós gastamos, do que o Brasil gasta, né? Com a repressão. Isso. Porque você prevenir é melhor do que remediar. Sim, com né? certeza. Então, assim, igual a gente está comentando aqui na fronteira lá do México com os Estados Unidos. Eles têm um aparato de pessoal ali destinado só para aquela situação,
só para aquela fronteira ali. Então, eu acho assim, a pessoa, o indivíduo, quando ele pensa que vai passar, eu vou passar por aquela fronteira, não tem jeito. Ali nós não vamos conseguir passar. Então, eu acho assim, um aprimoramento, um investimento maior em pessoal, né? Nós temos aí a tecnologia, igual você está falando, os drones, né? Isso aí ajuda excessivamente todo o procedimento. Então, eu acho que talvez uma polícia não, mas investimento na que já tem para poder dar um aprimoramento, para poder trabalhar naquilo específico. Não, é específico para a fronteira. Entendeu? E vamos fazer essa repressão pois aí. Porque jeito tem. Tem jeito. Né? Uhum. E não precisa fazer um raciocínio muito elaborado, muito rebuscado para achar a solução para isso. Pois é. Tanto é que nós debatemos aqui. É só fechar a janela. É só fechar a janela, né? E tomara que feche um dia, tomara né? que feche. Vamos torcer. Esperamos que feche, né? Isso porque aí. nós temos aí muitos problemas com isso aí. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre... Vamos fazer uma separação aqui, né? Ainda mais o policiamento especializado que prende muito bandido faccionado. Né? O criminoso habitual, aquele que tem um crime como estilo de vida. É aquele camarada que ele vai morrer praticando crime. Via de regra, né? Ele vive do crime. Este deveria ser tratado como inimigo do Estado, ou seja, aquela pessoa que resolveu se rebelar contra a sociedade, contra o Estado. Ele não quer se recuperar, ele é um rebelde social. Ele pode ser chamado de terrorista, por que não? Qual a sua opinião? Deveria ter tratamento diferenciado de um criminoso ocasional. Quem é um criminoso ocasional? É o João da Feira, por exemplo, um nome fictício aqui, vamos colocar o fulano. É o fulano que é pai de família, é um trabalhador, é uma pessoa que paga devidamente seus impostos, mas um certo dia ele foi comemorar o aniversário do irmão e ele torce para o Vasco, o irmão torce para o Flamengo. De repente, se entenderam, um puxou a faca, foi lá e matou o outro. Às vezes até sem intenção, sem intenção, ou seja, um crime ocasional. João, fulano, não vive do crime. Sim. Ele apenas, em uma oportunidade, durante seus 80 anos de vida, ele praticou um crime ocasionalmente. Sim. Será que nós deveríamos, né, de acordo com essa doutrina do inimigo do Estado, né? Será que nós deveríamos realmente, de fato, para começar a consertar as coisas, a título de Brasil, e talvez servir de referência para o mundo, né? Inclusive já tem países que fazem parecido com isso. Será que nós não deveríamos tratar esse faccionado como terrorista, né? E tratarmos esse criminoso ocasional como um cidadão, de fato? Me fala um pouco sobre isso. Proporcionalmente, né? Agir proporcionalmente, né? Eu acho assim, no caso do criminoso ali, ele habitual, ele já tem aquilo ali como estilo de vida. Ele não sabe fazer outra coisa, né? Ele saiu, vai traficar, ele sabe que aquilo ali é o estilo de vida dele. Ele vai preso, mas ele volta. Ele não sabe fazer outra coisa, né? Então, é igual a gente está falando, as leis deveriam ser mais rígidas, mais, assim, né, ou seja, pesadas. A gente está falando daquele criminoso que decidiu praticar crime. Viver do crime. Ele decidiu viver do crime. Viver do crime. Né? Ele resolveu viver do crime. Não, eu vou ser um criminoso. Eu não tenho o que fazer. Eu sou isso, eu vou matar, eu vou roubar, porque eu sou um criminoso, eu não tenho jeito. Então, para ele, nós precisaríamos de aplicar uma lei... Sim, mais rigorosa. Mais rigorosa. Foi preso, vai ficar preso. Você acha que ele deve ser considerado, como muitos países consideram, um terrorista? Sim, porque ele não... assim, ele tem a escolha, mas ele escolheu o quê? O crime. A escolha dele é terminar com a paz social. A escolha dele realmente é destruir as famílias, destruir as famílias, destruir a sociedade, destruir os equipamentos do Estado. Isso. Tanto é que muitos colocam fogo em ônibus, né, em instituições. Então, o tratamento com esse inimigo do Estado deveria ser um tratamento mais rigoroso. Mais isso. E aquele, igual o senhor falou aí, né, o fulano lá que cometeu o crime ali, né, aquele ali... Ele vai pagar proporcionalmente a sua pena, lógico, mas ele não é um criminoso. Ele, às vezes, ali ele fez ali e se arrependeu. E, nossa, como é que eu fiz isso? Eu não acredito. É verdade. Então, deveria ser proporcional, né, ao ocorrido. Excelente, Juliana. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Você acha que a sociedade, que é muito influenciada pela mídia, e, na maioria das vezes, influenciada por uma mídia despreocupada, pretensiosa, né? Tendenciosa. Que a gente sabe que, infelizmente, no Brasil,
não falta, né? Sim. Temos também uma parte da mídia que a gente sabe que é uma mídia que trabalha de forma séria, com informações verdadeiras. Agora, vamos falar de sociedade. Você acha que a sociedade deveria reconhecer melhor o serviço da Polícia Militar? Por que, Juliano, me explica isso. Por que que os heróis, muitas vezes parece que os heróis da sociedade são aqueles participantes de reality shows, não vou falar de um ou de dois, mas eles são, como muitos falam, né? São os heróis, aqueles que participam dos reality shows. Eles são... Mas como assim? Herói de quê? Né? Ficam numa casa, comendo e bebendo, ganhando dinheiro, e, enfim, é uma fofocaiada danada, uma coisa que não traz frutos, benefícios reais, palpáveis, nenhum para a sociedade. E esses são os heróis. Olha o paradoxo, ô Juliano. O que você pensa disso? Eu acho assim, Major, a informação é tudo. E a mídia, ela informa o que ela quer. Ela frisa aquilo ali que ela quer, né? Não dá ibope, não dá mídia um serviço positivo da polícia. Digamos assim, o policial salvou um bebê que chegou, a mãe chegou e tal, foi lá e fez uma respiração, né? O RSP. Não dá a mídia. Aquilo ali sai rapidinho num cantinho ali e tal. O policial falando de tal, muitas vezes nem sai, Juliano. Nem sai. Não sai nem nota de rodapé no noticiário. Nem sai. Mas se o policial estava lá, digamos, num confronto e acertou, ou uma bala perdida pegou um cidadão, né, de bem, um trabalhador, digamos assim, aquilo ali vai porque é uma mídia negativa para o lado da polícia. Uma coisa que eu lembrei agora, Juliano, você sabe quantos policiais militares no Brasil morreram Ninguém de Covid? Sabe. Na época de Covid, na época do Fique em Casa, quantos PMs morreram e deixaram esposa, filhos? Ninguém sabe. Ninguém sabe, porque a mídia não fala. Porque na época que fica em casa, a polícia vai ficar em casa? Não tem como ficar em casa. Eu peguei Covid. Viraria um caos. Eu peguei Covid, mas na rua. Entendeu? Em serviço eu peguei Covid. Então, assim, era uma doença que na época, foi bem no início, poderia ter me matado. Né? Não tinha vacina, não tinha nada, então poderia ter me matado. Eu não fiquei em casa, eu fui para a rua. Né? Então, mas isso aí a mídia não mostra. Entendeu? Então, tudo é informação. A sociedade em si, ela, às vezes, assim, talvez, né? Falta informação. Né? A mídia mostra o que ela quer. A mídia mostra o que ela quer. Informação idônea, né? Isso. A mídia mostra o que ela quer. E as pessoas, né? Talvez algumas que se preocupam em não, eu vou ver realmente o que está acontecendo, se isso é verdade. Mas tem outras que só veem uma televisão, o policial matou um trabalhador lá. Aí cai matando em cima da polícia. Né? Então, a mídia, ela ajuda, né? Ajuda muito, mas não dá ibope um serviço positivo da polícia, digamos, uma ação social. Né, um policial que salvou a vida de uma pessoa que estava pulando a ponte, foi lá, não dá mídia. Ou seja, entendeu? Os policiais militares que são arriscam as suas vidas para salvarem vidas de pessoas que não conhecem, não é isso? Fazem a prevenção criminal, se expõem a todo tipo de insalubridade e a todo tipo de risco. O Estado não funciona sem a presença de uma polícia militar. Com certeza. Seria uma anarquia. E, infelizmente, ainda tem quem não reconheça o serviço... A sociedade, assim, parte da sociedade ainda... indispensável da polícia militar. Agora, para a gente finalizar aqui, Juliana, uma última pergunta. Você acha o patriotismo importante na identidade de um cidadão, na formação de um cidadão? Sim. Aí fica a minha pergunta. Por que será que os norte-americanos, a educação de lá massifica isso, né? A questão da história dos americanos. Aqui no Brasil, bandeira. Juliana, nós tivemos a Força Expedicionária Brasileira, que mandou mais de 28 mil homens lá para a Itália, na campanha da Itália. Né? E a gente não aprende isso nas escolas. Não. Né? Essa parte da nossa história, a gente tem que peneirar, cavar, para poder aprender. Correr atrás sozinho para poder aprender. Inclusive, a única força aliada na Segunda Guerra Mundial na Itália que conseguiu render uma divisão inteira, que foi a 148ª Divisão de Infantaria, comandada pelo general Otto Freda Pico. Foram 14.779 homens. Nossa. Foi a Força Expedicionária Brasileira, que foram para lá sem preparo, na urgência, com promessa de receber materiais americanos.
E eles conseguiram romper a linha gótica. Ficaram quase um ano lá lutando na bravura. E a mídia? Ou seja, mas por que será que ninguém lembra disso? E por que será que nós não aprendemos isso no Brasil, nas escolas? Será que se nós tivéssemos mais essas matérias, moral e cívica, né, estudos sociais, dessa forma, será que nós também não teríamos, igual é nos Estados Unidos, uma bandeira em cada casa do Brasil? Já pensou a bandeira do Brasil em cada casa? Sim. Aquele sentimento de patriotismo, não só quando o Brasil vai disputar uma partida de futebol. Não só em época de Olimpíada, que é o que nós estamos vivendo, mas em todos os momentos. Olha o nosso território, a maior fauna, a maior biodiversidade do mundo, né? A maior bacia, o maior rio, né? Em quantidade de volume de água. O Brasil, a vida está dentro do Brasil. Nós temos as maiores riquezas nós temos isso tudo. E produtos de grãos e tudo mais. Nós temos a infraestrutura sem valorização para mover o mundo. Inclusive, eu conheço um policial militar que ele tem uma palestra muito interessante, que em 30 minutos de palestra ele explica como é que se conserta o Brasil em 30 dias. Aí. Você já ouviu falar dessa palestra aí? Tão fácil assim, e até hoje por que não... Ele tem essa palestra, né? Inclusive ele coloca uma criança de 11 anos para explicar. Até uma criança de 11 anos entende isso, Juliana. Como é que você conserta o Brasil em 30 dias, explicando isso em 30 minutos? Mas porque ela foi ensinada, né? Ela foi ensinada, fala um pouco sobre o patriotismo que os militares têm. Inclusive, nós somos aqui mais de 60 colégios militares da Polícia Militar. Eu não assim, exatamente eu não tenho conhecimento. Explica pra gente a importância do patriotismo, da criança saber cantar a canção do expedicionário. O hino nacional. O hino nacional em primeiro lugar. Nós não temos, igual o senhor está falando, antigamente nós tínhamos essas matérias na escola, né? OSPB, né? Organização Social Política Brasileira, Educação Moral e Cívica, né? A gente ficava ali no pátio, a bandeira era hasteada, o hino nacional, né? Então, assim, nós tínhamos esse conhecimento. Hoje, isso se perdeu. E por que isso se perdeu? Né? Por que esse amor à nossa pátria está se perdendo? É igual o senhor está falando. Só na época de carnaval, ou só na época de futebol, digamos assim, desculpa, na época de futebol, época de Olimpíadas. Nosso Brasil, o nosso país, ele não pode ser conhecido como o país do carnaval. Né? Só como o país do futebol, né? Não, são as mulheres mais bonitas, não sei o que e tal, época do carnaval, a coisa mais... Será que ninguém conhece a história de Dom Pedro II? Então, o que esse homem fez pelo Brasil? Então, assim, a gente tem que ter esse amor pela nossa pátria. A gente não pode o indivíduo ele não pode nascer, crescer e quando ele se der por gente, eu vou mudar para outro país porque o meu país é um país corrupto, o meu país é isso, aquilo. Nós temos grandes riquezas, nós temos grandes informações. O nosso país é muito rico, igual você está falando, o nosso país é muito rico. E nós temos que ter isso como... esse senso de pertencimento, esse amor pela nação. Esse amor pela pátria, para defender a nossa pátria. Né? Juliana, nosso tempo estourou. Agradecer a você mais uma vez por essa excelente entrevista. Tenho certeza que muitas e muitas mulheres, e não só mulheres, mas homens também, mas como nós entrevistamos aqui uma policial militar, uma heroína, falo porque eu conheço ela, tá de parabéns. Tem uma família maravilhosa. Uma policial feminina, eu tenho certeza que muitas mulheres que vão assistir esse programa vão se basear em você. Vão se inspirar em você para um dia também nós termos outras policiais femininas como você, Sargento Juliana, multiplicando esse bem que você faz pela sociedade. E eu venho aqui agradecer o seu serviço prestado pela Polícia Militar. Obrigada, porque eu sei que não só para mim, mas como eu estou aqui na tua frente, para mim você é uma verdadeira heroína da sociedade brasileira. Eu agradeço. Que Deus continue te abençoando sempre. Eu agradeço, Major, e eu espero que mais meninas, né, se motivem talvez assim pelo meu jeito de trabalhar, pela minha vida, que eu seja um exemplo para outras meninas, né? Eu não quero espaço só para mim, eu quero dividir com outras meninas que venham para fazer um serviço até melhor que o meu, né? Então, assim, que outras meninas estejam aqui onde eu estou agora e façam um serviço também de excelência. Eu agradeço a oportunidade, o convite do senhor e muito obrigado. Trabalhei muito tempo com o senhor também, sei
o excelente policial que o senhor é. Então, exercendo um excelente serviço também, e eu agradeço pela essa riquíssima oportunidade de estar aqui. Grande abraço, boa viagem de volta. Obrigada. Que Deus abençoe a todos. Amém.